Oi, pessoal! Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre uma personalidade muito interessante. Vamos fazer mais uma modelagem e vamos aguardar aqui a nossa convidada de sempre, a Francilene. Ela já está por aqui. E vamos aguardar mais um pouquinho ela entrar para a gente começar a nossa modelagem. Vai ser muito interessante. Peço que vocês fiquem até o final, porque vocês vão receber informações muito inspiradoras e muito mais do que motivacionais, ativacionais. Ela já está por aqui, vamos aceitá-la. Francilene. Aê! Oi. Oi, tudo bem? E aí, tudo? Tudo ótimo. Francilene, eu estava falando aqui da nossa modelagem de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Rose. Obrigada pela sua presença. Eu fiquei muito impressionada com essa personalidade. Eu fiz questão de assistir algumas palestras dele e, caramba, que história! Muito interessante. E aí eu decidi o seguinte, Francilene, a gente vai falar um pouco da história dele, porque a gente acha que as pessoas chegam onde elas chegam sem passar por um processo, né? E a gente vê muitas pessoas criticando os bilionários, os ricos, justamente por uma mentalidade escassa, mas esquecem que essas pessoas têm uma história. Por isso que eu sempre acho importante a gente falar dessa história, da personalidade, até chegar nas frases inspiracionais que eles nos trazem, né? E tem sido assim com as nossas modelagens. A modelagem de hoje, então, é do Carlos Wizard Martins. Ele é um empresário, é casado, tem 6 filhos, nascido em Curitiba, em Paraná, em 1965, e cresceu de uma forma bem humilde. Ele é filho de um caminhoneiro e de uma costureira. Lembrei de você, Francilene. E ele logo se viu inserido na comunidade da igreja, que se chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual seus pais passaram a frequentar quando ele tinha 12 anos de idade. E foi a partir dessa comunidade religiosa que Carlos Wizard teve contato com missionários dos Estados Unidos, os quais o ensinaram inglês. E isso o permitiu viajar aos Estados Unidos aos 17 anos para concluir os seus estudos de língua, né? Da língua inglesa, e levando apenas $100, frutos de suas economias e se sustentando por meio de um bico em um restaurante local. E lá ele conheceu os métodos de ensino de idiomas da Universidade de Brigham Young, que foi o maior centro mórmon do mundo. E aos 19 anos, ele viajou a Portugal para servir como missionário, passando um total de 2 anos na Europa, em meio à realização de trabalhos voluntários e humanitários. Em seguida, ele voltou sua atenção à formação de família e à obtenção de educação superior. Assim, ele conseguiu, então, uma vaga na própria Universidade de Brigham Young e por conta da sua relação, né, com a igreja, graduando-se em Ciências da Computação e Estatística. E foram justamente as suas experiências de vida no exterior e a sua convivência com outras pessoas que aprenderam inglês como segunda língua que permitiram a Carlos
desenvolveu um método inovador de ensino do idioma. E aí, esse aí, então, foi o pontapé inicial que gerou a atual fortuna de Carlos Wizard ao redirecionar a sua atenção ao mundo das empresas voltadas ao ensino de línguas. E, atualmente, de R$ 3.000, ele se tornou um bilionário, mas foram necessários vários passos para alcançar essa fortuna, que as pessoas pensam que é num passe de mágica. E ele, então, retornou ao Brasil um ano depois de sua graduação nos Estados Unidos. E lá, ele estava trabalhando em uma empresa de papel e celulose e depois ele foi transferido para sua filial no Brasil, em Mogi Guaçu, em São Paulo. E o que começou com 2 aulas particulares como um reforço escolar de inglês no turno contrário ao expediente para acrescentar a renda familiar, logo se converteu em uma escola completa, dado o tamanho sucesso de seu método focado na conversação e eficaz a todos, independentemente da idade. E aí, próximo passo em direção à fortuna dele foi transformar a primeira unidade da Wizard, inaugurada em Campinas, em uma bem-sucedida rede de escolas de idioma. E para isso, ele fez uso do método de franchising, que ele conheceu nos Estados Unidos. E aí, ele, com mais de 1.200 unidades de escolas no Brasil, Paraguai, Costa Rica, Estados Unidos, Japão, né, ele alcançou, então, uma fortuna bilionária em 2013, quando, então, ele vendeu a sua participação do grupo Multieducação, que foi formado pela Wizard e mais outras 8 redes de educação, como a IASIG e a Skill, para Pearson, empresa britânica de serviços e conteúdos educacionais, por R$ 2 bilhões. E a partir dessa venda é que ele passou a se dedicar totalmente à ocupação de empresário, tendo desde então adquirido a rede de produtos naturais e orgânicos Mundo Verde em 2014 e a licença para abertura de lojas da rede de fast food Taco Bell no Brasil em 2016. E na área esportiva, ele criou em 2015 uma rede de escolas de futebol para crianças e adolescentes, junto com o ex-jogador Ronaldo, o Fenômeno. Em 2016, ele fundou a BR Esportes. Em 2017, ele criou uma empresa voltada para a comercialização de óleos essenciais e cosméticos, junto com 2 de suas filhas, né? Ele tem 6 filhos. E fora isso, ele publicou livros entre 2009 e 2012, 7 livros voltados ao compartilhamento do que ele aprendeu durante a sua trajetória de vida. Então, ele também tem uma biografia publicada em 2013 e, fora isso, ele realiza palestras por todo o Brasil. Bem, eu decidi, Francilene, que dentre tantas frases ativacionais que ele nos traz, eu escolhi basicamente uma, e nessa uma a gente acaba se direcionando para alguns pontos que ele mesmo fala, e nessa palestra eu confirmei bastante isso. Mas eu decidi, em vez de falar algumas frases, eu vou falar essa frase e focar nessa frase, mas eu resolvi trazer 7 princípios. E esses princípios ele falou numa palestra, e aí eu resolvi trazer essa informação e compartilhar com todos vocês, porque eu acho que esses princípios são bastante úteis em todos os aspectos, e para qualquer negócio, de qualquer área que você também queira empreender. Então, essa frase diz o seguinte, que o sucesso
acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Na verdade, a gente acha que para a gente chegar, a gente sempre pede uma oportunidade, a gente deseja essa oportunidade, mas quando a oportunidade chega, a gente não está preparado, porque a gente esquece de, enquanto a oportunidade não chega, de ir se preparando e cuidando da nossa vida, porque a gente só quer chegar lá. Mas o que ele fala basicamente de sucesso, e que eu achei muito interessante, é que ele diz o seguinte: toda pessoa que venceu na vida, primeiro ela passa, ou ela passou pelo abismo do fracasso. E talvez, ele fala, uns já passaram por esse abismo, outros, ou alguns, estão saindo desse abismo, e talvez alguns estão lá no fundo do abismo. Então, não importa onde você esteja no momento, o mais importante é para onde você está indo. Porque muito mais importante que o seu passado é o seu presente e é o seu futuro. E ele comenta que, inclusive ele, por exemplo, foi um péssimo aluno no colegial e ele tinha muito mais notas vermelhas do que azuis. E chegou um tempo que ele desistiu de ir para a aula. Fora isso, ele contando a trajetória, é verdade. Ninguém chega a lugar nenhum sem lutas. Isso mesmo, Rose. Fora isso, ele continuando a vida dele, ele mesmo contando o histórico dele, ele diz, no casamento, na época do casamento, ele tinha um salário e a esposa dele 2 salários. Então ele concluiu o seguinte: então nós temos 3 salários, já dá para casar. E nesse íntere, os pais da esposa dele, hoje atual, né, a esposa atual, foram à casa dele conversar com o pai dele, e o pai dele disse: eu, conhecendo o meu filho, eu aconselharia você a não se casar com ele. O próprio pai dele, e ele disse que o pai dele tem razão. E aí, ele continuando, ele disse que ele se formou no colegial aos 22 anos, entrou na faculdade aos 26, se formou aos 30, e quando ele conseguiu o primeiro emprego, ele logo foi demitido. Então, quem olhasse para o currículo dele, ia dizer que ele nasceu para fracassar. E ele repete: não importa o momento da vida atual. Para onde você está indo é o que mais importa. É daqui para frente. Isso ele falou nessa única frase sobre o sucesso. Mas dentro dessa frase que ele fala da oportunidade, ele diz o seguinte: você sabe por que a gente não aproveita as oportunidades? Porque simplesmente elas aparecem disfarçadas. Disfarçadas em forma de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Porque assim, pessoal, às vezes a gente pede a Deus uma oportunidade e exatamente o que chega para nós é trabalho. E a gente não entende isso como oportunidade. E aí ele dá o exemplo dele. Porque foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele disse que ele trabalhava das 8 às 18. E aí um colega perguntou a ele se ele não poderia dar aula de inglês à noite. E ele até fala: meu Deus, quando a gente chega em casa, o que a gente quer? Descansar, estar com a família, jogar um futebol. Mas aí ele pensou o seguinte, que naquele instante o espírito empreendedor falou mais alto. Ele pensou: o dinheiro vai entrar e mais dinheiro no bolso não faz mal a ninguém. E aí ele começou assim, dando aula em casa, à noite, até que não tinha mais espaço na agenda livre. E aí quando ele não tinha mais espaço, ele falou com a esposa, então, para ela dar aula, porque ele não tinha mais agenda. E ela também teve o espírito empreendedor e seguiu o mesmo modelo. Só que depois veio a dúvida. Ele disse: abrir ou não a escola de inglês?
E numa época em que o plano econômico era o plano cruzado, em que a inflação era 50% a 60% ao mês, empresas falindo, etc. Só que ele fez um erro, ele admite. Ele foi falar com os amigos. E todos criticaram e disseram que ele estava louco. E aí, o que aconteceu? Depois desse incentivo todo, ele foi chorar. E os amigos riram. Só que hoje, o tempo passou, pessoal. Hoje, quem ri é ele. E os amigos choram. Mas ele fala o seguinte, que talvez todos eles tivessem sonhos, metas, desejos. Só que, se você focar nos medos interiores, nos fantasmas imaginários e nos receios da alma, nada disso nos dá chance para os nossos sonhos se realizarem. Então foi assim que a Wizard nasceu e cresceu, assim como os demais negócios dele. E eu achei essa frase sensacional porque ela nos dá vários exemplos. E aí eu decidi não falar as demais frases, mas eu decidi trazer para vocês os 7 princípios, as 7 chaves, os 7 segredos em que todas as pessoas que venceram, independentemente do setor, usaram esses princípios consciente ou inconscientemente. Uns de ordem emocional e outros de ordem racional. O primeiro princípio significa, ele diz, zele o seu passado. Esse é de ordem emocional. Porque ele questiona, será que erramos? Será que nós nos equivocamos? Será que nós passamos por situações difíceis? Será que fomos passados para trás? Certamente que sim. Pessoas que vencem são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Não importa o tempo, ao contrário dessas pessoas, as pessoas que fracassam vivem presas ao passado, ficam mais remoendo situações sobre as quais não tem mais controle. Então ele repete, daqui para frente. O segundo princípio é aumente a sua autoestima. Sim, porque o sucesso e a autoestima têm tudo a ver. A maior parte da população é pobre. Sabe por quê? Porque o pobre tem um jeito pobre de pensar. Ele diz o seguinte, o pobre. Meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre e eu vou morrer pobre. Então, tem gente que pensa assim, pessoal? Claro que tem. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Vão morrer pobres. Sabe por quê? Porque elas já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. E aquele que vence, ele projeta, ele visualiza e vai até o fim. Ele paga o preço. Ele adquire conhecimento e algo vai mudar a sua forma de agir, o seu destino, a sua vida. O terceiro princípio é determine quanto você quer ganhar. Esse é do setor racional. Porque, sim, todos nós temos metas. E cada vez que nós chegamos a uma meta, nós temos outra meta. Porque, de fato, nós somos norteados por metas. Mas a pergunta é, quantas pessoas têm uma meta estabelecida, clara, definida? Cada um, ele diz, tem um valor invisível estampado no peito. E você pode mudar esse valor. E o universo, ele passa a agir a seu favor. E somente você pode mudar esse valor estampado. O quarto princípio é formar um time campeão. Esse também tem a ver com o ramo racional. Porque você tem que formar um time de campeões com pessoas que têm o mesmo princípio, os mesmos valores, as mesmas metas, os mesmos objetivos,
os mesmos ideais que você. Porque ninguém, exatamente ninguém, jamais fez algo grandioso sozinho. O quinto princípio é: mais importante que ganhar é saber guardar, poupar, economizar. Porque Pablo fala na mentoria, Francilene, que você não pode usar a sua riqueza. Se você usar a sua riqueza, é claro que ela vai acabar. Ninguém come a semente, porque a semente precisa ser plantada. Você come o fruto, e dentro do fruto tem a semente. Então você não pode usar a riqueza, senão ela acaba. E aí o Carlos Wiersbe fala que por isso nós temos tanta pobreza no nosso Brasil, porque as pessoas ainda não aprenderam que parte do que você ganha não lhe pertence. Pertence simplesmente à formação do seu patrimônio, da sua fortuna, da sua riqueza futura. E você só vai preparar, só vai prosperar de verdade se você aprender a poupar. E é na pobreza que nós aprendemos a poupar. E ele diz: poupe na origem, simplesmente determinando uma porcentagem. Imediatamente, aquilo que você ganha, você precisa determinar uma porcentagem para você fazer a sua riqueza. E o sexto princípio é ser amigo do dinheiro. A pergunta é: você é amigo ou inimigo do dinheiro? Você corre atrás do dinheiro ou ele corre atrás de você? Existe um teste para você saber disso. Quando você recebe o seu dinheiro, você sai correndo para gastar? Pior ainda, você gasta antes de receber? Esses não progridem. O dinheiro trata bem quem trata bem o dinheiro. E o sétimo e último princípio, que para mim acendeu a chama, é: busque a sua origem divina. Todas as pessoas que venceram financeiramente no seu empreendimento e tiveram sucesso permanente, eles tiveram uma conexão com uma força superior maior do que a si mesmos. Todas as pessoas que vencem, elas querem perpetuar o seu sucesso. Quem vive uma vida de fé tem mais perseverança, tem mais persistência, tem mais capacidade mental, tem mais capacidade de organização, de disciplina e de se relacionar com as pessoas. As pessoas que não têm uma vida de fé, elas facilmente se entregam nos primeiros obstáculos. Até mesmo por uma questão de sabedoria, de inteligência, de bom raciocínio, a pessoa tem que ter a humildade de buscar essa inspiração de uma fonte maior, que é Deus. E ele cita o versículo da Bíblia, Mateus 7,7. Que aí depois vocês vão buscar. Buscai e achareis, pedi e recebereis, e por aí vai. Então, eu trouxe esses 7 princípios para nos enriquecer. E Francilene agora vai nos trazer mais informações, porque, de fato, as informações dele são, assim, infinitas. Mas eu deixei as frases para você, Francilene, e eu sei que todas estão interligadas. E agora eu deixo a palavra para vocês, para você aí nos enriquecer agora. É interessante a história dele. Eu já o conhecia, né? Eu tenho uma irmã que ela vendeu produtos da Aloha, que é uma das empresas dele, né? De produtos naturais. Então, ela já me falava muito dele, porque realmente a história dele é muito inspiradora. E alguns livros dele também ela tem. Eu não cheguei a ler ainda nenhum, mas eu já conheço, sabia já da existência desses livros. Muito interessante. E assim, já que tu falaste muito dessa questão da origem dele, de como ele foi a ascensão dele, como as derrotas e vitórias que ele teve, eu vou me apegar um pouco às frases que ele coloca, onde ele coloca Deus à frente das situações, né? Ele leva
ele leva esse mérito também a Deus, assim, a religião, a escuta da palavra que ele tem, né? Porque ele não é só um empresário, alguém que... Mas ele tem essa vida espiritual também enriquecida pela palavra, pelo evangelho, pela igreja que ele frequenta desde muito jovem. E uma das coisas que ele fala é que prosperidade, que às vezes as pessoas confundem prosperidade com riqueza, com dinheiro, né? E a prosperidade é crescimento, é crescer a cada dia, é mudar de mentalidade. Isso é prosperidade. Ele fala que a prosperidade significa usar os dons e talentos que Deus lhe deu para fazer o bem para a comunidade, para a sociedade, para a humanidade. Isso é prosperidade. Quantos talentos as pessoas têm guardados, quantas habilidades e ficam ali escondidas, usam só para si no seu egoísmo, então já acham que não sabem ou que não são capazes. E aí não prosperam, não crescem, não crescem como pessoa, porque a prosperidade é crescer como pessoa. E onde ele fala que a alegria ela deve ser encontrada ao longo do caminho e não apenas no final da jornada. Porque às vezes nós focamos no final da escada e não vivemos o processo, a alegria de trilhar o processo, né? Vemos só dificuldades, obstáculos, e aí não vivemos a alegria do processo, do caminho, né? É essa alegria do caminho, de viver, de caminhar, de poder chegar e aos poucos encontrar aquilo que você realmente deseja. E ele fala muito bem dessa questão, né, de Deus, de se colocar, saber que Deus dá inteligência, Deus dá habilidade, dá talento, mas a gente precisa, apoiado nele, que a gente vai conseguir chegar também no nível que a gente deseja. E ele fala, uma prova disso, que quando Deus toca a vida de uma pessoa, essa pessoa se transforma e nunca mais ela será a mesma. E Deus tem esse poder de mudar a nossa vida, de tocar o nosso coração. Somente Ele tem o poder de tocar o coração. E quando Ele toca, a pessoa não volta mais a ser a mesma. Às vezes, quantas vezes nós caminhamos, vamos à igreja e a nossa vida não muda, não se transforma. Não é mudar, é transformar. Transformar a nossa mentalidade, transformar a nossa maneira de pensar, de agir. E quando nós somos tocados por Deus, de fato, a nossa vida não é mais a mesma. E ele fala também que a conversão ao Evangelho de Cristo é o maior milagre da vida de alguém. É o maior milagre. Porque se nós levarmos em conta os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos da Palavra de Deus, oxalá se a gente cumprisse pelo menos uma parte, né? A nossa vida já ganharia um novo sentido, a nossa vida, porque lá é o manual de vida, é o manual de princípios, né? Tá tudo lá. Às vezes eu fico encantada, porque quantos ensinamentos eu escuto nos livros que a gente é recomendado para a gente ler por semana, mas tantas coisas que se tu for lá na palavra, se tu cumprir aquilo lá, muitos livros são baseados no que está escrito lá, né? Muitos livros, principalmente pessoas cristãs, elas buscam inspiração lá para fazer os seus próprios livros. Então, a conversão ao Evangelho é o maior milagre que alguém pode ter na vida, né? Porque a vida ela é sempre daqui para frente, nunca para trás, como um dos princípios que tu falaste lá, zerar com o passado. A minha vida é a partir daqui para frente, não do que eu já fiz, porque o que eu fiz ou o que fizeram comigo, eu não tenho como mudar mais, né? Então é daqui para frente, é a partir de hoje, é a partir daqui que eu preciso olhar, tomar o que eu fiz ou o que fizeram como experiência, mas não ficar presa ao passado, estagnada, achando que a minha vida não vai para frente por isso e por aquilo que aconteceu. Mas que eu possa dar um novo sentido a partir de hoje, na minha vida, a partir das possibilidades que eu tenho hoje, sem ficar presa ao que já passou, né? E então é muito interessante a visão que ele tem também, a visão espiritual nesse sentido do ser humano, que não é só a parte material, não é só correr atrás de coisas materiais, mas em primeiro lugar, colocar Deus nos planos, colocar Deus à frente dos projetos, porque é preciso fazer de Deus uma prioridade na nossa vida, e assim os milagres, eles acontecem, né? Porque
ele já promete na palavra que todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E então é preciso colocar Deus nos nossos planos sempre. E ele fala uma coisa interessante, que ele acredita muito em criar o próprio destino, apesar de que Deus é que está nos nossos planos, deve estar nos nossos planos, mas nós temos também essa capacidade de criar o nosso próprio destino. Aí ele diz, porém, depois de tudo que nós pudermos fazer, eu deixo o resultado acontecer no tempo do Senhor, de acordo com a vontade divina. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas deixar que o Senhor conduza os nossos planos, os nossos projetos. Eu traço o meu destino, eu traço os meus planos e projetos, mas que eu não esqueça de colocar isso nas mãos do Senhor para que Ele conduza da forma que Ele achar melhor. E muitas coisas talvez não vão transcorrer como eu planejei, como eu pensei, mas eu preciso estar pronta para encontrar uma saída apoiado realmente naquilo que o Senhor quer dizer para mim. Talvez o que eu planejei não seria a melhor coisa, mas é importante isso aí. E então são muitos códigos que ele fala a respeito da oração, a respeito da palavra, a respeito de colocar mesmo esse apoio dos nossos planos nas mãos de Deus. E lembrando sempre que a palavra, que a oração vai sempre nos ajudar nas tomadas de decisões que nós temos que fazer na nossa vida. O que nós não podemos é deixar de tomar decisões. O que nós não podemos é nos acovardar diante dos obstáculos, diante das situações que porventura virão, certamente virão situações adversas, e é preciso se colocar em oração, em estudar a palavra, em buscar resposta na palavra, porque o Senhor dá a resposta. E quando a gente se aproxima dele, a gente terá muito mais paz diante das nossas decisões, diante daquilo que nós pretendemos, né? Então são muitos os códigos que ele fala, né? Que é uma outra já trazendo para a parte mais humana do empreendedorismo. Ele fala que todo empreendedor ele passa por 4 fases em sua trajetória, que é a sobrevivência, o conforto, a missão e o legado. Então, as pessoas criticam os empreendedores que já tiveram, né, um processo todo de dificuldade, de fracassos e chegaram hoje tão grandes. As pessoas criticam, mas eles não se dão conta da sobrevivência. E a missão que muitos têm, né? Ele tem uma missão também de ajudar pessoas e ele vai deixar um legado. Quando ele não estiver mais aqui, né? Ele já tem deixado, mesmo em vida, ele já tem deixado um legado, né? Ele já é inspiração para outras pessoas. Ele já tem ajudado instituições, pessoas. Então, o empreendedor ele tem, esse que tem essa visão sabe, entendeu a sua missão, ele ajuda, ele usa os seus recursos para ajudar. Então, ele cumpre uma missão também, né? Então, é isso, Deise. Eu anotei muitos códigos deles aqui, mas não é possível falar todos. Eu coloquei alguns hoje nos meus stories, amanhã eu vou colocar mais alguns, porque são muito proveitosos e são bem interessantes, né? Poder também compartilhar com outras pessoas que talvez não tenham tempo de ir lá pesquisar sobre a vida dele. A gente coloca alguma coisa, de repente toca alguém uma frase ou outra, né? Já vai pelo menos acendendo uma luzinha na cabeça das pessoas. Às vezes motiva por algum instante ali, alguns já são mais, se deixa ativar, e de repente a gente consegue tocar a mente de alguém, o coração, né, para que essa pessoa vá mudando aos poucos, porque na escuta, você ouvindo, você lendo coisas que a gente vai mudando a mentalidade, né? Chega de ver tanta bobagem, tantas coisas que as pessoas preenchem o tempo vendo coisas que não contribuem, que não fazem, não levam ninguém ao crescimento, né? Então é isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Se a gente deixar, não para, porque você falou uma coisa do empreendedorismo, que ele fala que a gente acha que prosperar tem tudo a ver só com dinheiro e não é. E ele diz que se você é empreendedor, ganhar dinheiro não pode ser o seu maior objetivo. Porque, além do lucro, você precisa ter um propósito elevado, nobre e divino.
porque é a sua contribuição, é a sua inspiração, é a sua realização. E em relação ao destino que ele fala, que é claro que nós temos a nossa participação, é porque Deus faz o impossível, mas o possível, ele espera que você faça, Verdade. é o mínimo, né? Verdade. Então, a gente, e é no mover, já falei isso várias vezes, que Deus age. Por fim, eu quero dizer que é um teste para a gente saber se a gente já cumpriu a nossa missão aqui na Terra. Ele diz o seguinte também: se você está vivo, Eu gostei desse código aí. se você está Gostei. vivo, você não cumpriu ainda a sua missão. Isso significa que Deus tem um propósito para você. Porque Até o último dia, né? até o último dia, a gente não pode ficar esperando, embora nós tenhamos, sim, múltiplas existências, isso aí vai de cada um, depende da forma como interpreta, a nossa vida é agora. A gente não pode deixar para depois, porque se eu penso assim, eu vou procrastinar. Isso tem a ver também, ele até fala, alguns crentes também acham que você vai encontrar a glória lá, quando você estiver lá. Não, sua vida é aqui. Constrói agora, porque quando você for, você vai carregar a sua mochilinha. Então, se você ainda está vivo, você ainda não cumpriu a sua missão. E só quem determina o seu dia aqui é o Pai. Verdade. Não tem a ver de você acreditar ou não, que a sua crença não invalida o que é. Deus, para você que não acredita em Deus, Deus não existe. Não, Deus não existe mesmo, Deus é. Talvez você não exista, mas Deus é. Então, é isso. Eu vou repetir. Significa que Deus tem um propósito para você. E é com essa frase que eu vou terminar a nossa live. E para deixar essa sementinha, e eu vou repetir que a sementinha, ou eu planto, ou eu jogo fora, eu faço o que eu quiser. Mas aí, dependendo do que eu fizer com ela, que eu vou prosperar ou não. A riqueza é só o resultado final. Mas até chegar lá, eu preciso de uma construção, eu preciso de um processo. Isso ninguém vai passar por nós. E a gente trouxe, eu achei fantástica essa modelagem, como o Pablo diz, nada se cria, tudo se modela, porque a modelagem nada mais é do que essa cópia, entre aspas, adaptada à sua realidade, que é você extrair as principais características de uma pessoa, aquela pessoa que te inspira, e todos nós temos o que inspirar em alguém, e todos têm o que nos inspirar. E vai depender daquilo que se assemelha a nós. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. A gente sempre diz que a gente deixa sempre na nossa palavra algo que toca o coração de alguém, seja agora ou seja depois. E a nossa parte aqui é apenas fazer. O que vai tocar em cada um, aí não tem muito a ver com a gente. Mas a gente espera deixar no coração de vocês uma esperança. E que vocês usem essa esperança da forma mais sábia possível. E assim eu deixo para vocês um mini coração, como sempre, porque essa é a minha frase, né, Francilene? E eu quero agradecer de novo a presença sempre de Francilene, porque a gente está andando em dois, assim como Jesus faz, anda em dois. E a gente vai fazer a nossa parte por essas 52 semanas e, sei lá, outras mais oportunidades. Muito obrigada a todos os presentes, obrigada, Rose, pela participação. Uma noite abençoada para vocês também. Um grande beijo. Um grande beijo, Francilene. Para você também, Deise. E só fechando, ele diz: pessoas com propósito vencem e pessoas sem propósito desistem. E nós temos um propósito e, na graça de Deus, a gente não vai desistir. Né? Vamos estar por aqui sempre às quintas-feiras, trazendo a modelagem da semana, repartilhando com você que está aí, que porventura vai ouvir em algum momento. Vamos partilhar a modelagem. E aí, se você quiser aprofundar mais na vida da pessoa modelada, fique à vontade, porque tem muito mais coisas que podem acrescentar à sua vida. Não para ser igual à pessoa, mas para ver
o que ela superou, se ela superou, você também é capaz, de onde que essa pessoa saiu, se essa pessoa tem uma vida errante, que você modele o contrário, que você faça o contrário dessa pessoa para não se dar mal, porque nós não sabemos quem serão as próximas pessoas, podem ser pessoas que sejam exemplos bons ou não, mas nós vamos sempre buscar o lado bom da pessoa, aquilo que nós podemos modelar a ponto de ajudar também a nossa vida no crescimento da nossa vida como pessoa e assim. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês, para você, Deise, obrigada pelo convite. E vou Imagina. estar sempre por aqui, tá Obrigada. bom? Tudo de bom. Beijo, gente. Beijo. Tchau.